Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Curiosidades Desvendadas. Hoje vamos explorar um mundo misterioso e fascinante, repleto de lugares abandonados ao redor do globo. Preparem-se para descobrir histórias surpreendentes, arrepiantes e inexploradas que se escondem por trás desses locais, que um dia estiveram repletos de vida. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum dos nossos vídeos incríveis. Vamos lá! Em primeiro lugar será Histórias Esquecidas. Imagine caminhar por corredores vazios de um castelo que já foi um centro de poder, ou explorar uma cidade fantasma que um dia abrigou uma comunidade vibrante. Nesse segmento, mergulharemos em algumas histórias intrigantes. Castelo de Bodiam, Inglaterra. O Castelo de Bodiam é um dos castelos medievais mais icônicos e pitorescos da Inglaterra. Localizado no condado de East Sussex, perto da cidade de Robertsbridge, o castelo foi construído no século XIV pelo cavaleiro Sir Edward Dalyngridge, um ex-companheiro de armas de Eduardo III durante a Guerra dos 100 Anos. O Castelo de Bodiam é conhecido por sua arquitetura única e pela vista espetacular que oferece. Ele foi construído em uma ilha artificial, cercada por um fosso em forma de quadrado. Suas torres, ameias e torres de canto dão a ele uma aparência de conto de fadas, e é frequentemente considerado como um exemplo clássico de um castelo medieval. Embora tenha uma aparência impressionante, a função defensiva do Castelo de Bodiam é frequentemente debatida. Alguns historiadores acreditam que, apesar de suas características defensivas, ele foi projetado mais como uma demonstração de status e poder do que como uma fortaleza estratégica. O fosso, por exemplo, é relativamente raso e provavelmente não teria sido tão eficaz em proteger o castelo de um ataque determinado. O Castelo de Bodiam teve uma história movimentada ao longo dos séculos. Após a morte de Edward Dalyngridge, o castelo passou por várias mãos diferentes. Durante a Guerra das Rosas, o castelo trocou de lado várias vezes, refletindo a instabilidade política da época. No entanto, o Castelo de Bodiam nunca foi realmente envolvido em grandes batalhas e conflitos. Em vez disso, ele passou por uma série de proprietários e foi até mesmo abandonado em algum momento no século XVII. Durante sua história, ele também passou por restaurações e conservações para preservar sua estrutura impressionante. Hoje, o Castelo de Bodiam é uma atração turística popular, atraindo visitantes de todo o mundo para explorar suas torres, muralhas e salas internas. O castelo é propriedade do National Trust, uma organização de conservação britânica que trabalha para preservar o patrimônio histórico do país. É importante lembrar que, enquanto o Castelo de Bodiam tem um apelo romântico e misterioso, sua história real é mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Mesmo que não tenha desempenhado um papel significativo em batalhas épicas, sua arquitetura e localização fazem dele um destaque notável da herança medieval da Inglaterra. Cidade de Pripyat, Ucrânia. Pripyat é uma cidade fantasma localizada ao norte da Ucrânia, próxima à fronteira com a Bielorrússia. Fundada em 1970, a cidade foi construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias. A cidade tinha uma população de cerca de 49 mil pessoas antes do desastre nuclear de Chernobyl em 1986. Antes do desastre, Pripyat era uma cidade moderna e vibrante, com infraestrutura e comodidades avançadas para a época. Ela foi projetada com amplas avenidas, edifícios residenciais de vários andares, escolas, creches, hospitais, teatros e áreas de lazer. Os moradores desfrutavam de uma vida relativamente próspera e prazerosa na cidade. O desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986, foi um dos piores acidentes nucleares da história. Um reator da usina explodiu, liberando uma grande quantidade de radiação no ambiente. Como resultado, uma nuvem radioativa se espalhou pelo ar, afetando uma vasta área ao redor da usina. A evacuação de Pripyat começou cerca de 36 horas após o acidente. Os moradores foram instruídos a deixar a cidade às pressas, levando consigo apenas itens essenciais. A evacuação foi angustiante e desorganizada, pois muitas pessoas não entendiam a gravidade da situação. Após a evacuação, Pripyat se tornou uma cidade fantasma, abandonada e envolta em uma atmosfera de tristeza e tragédia. A área ao redor da usina de Chernobyl
permaneceu altamente contaminada e inabitável. O governo soviético estabeleceu uma zona de exclusão ao redor da usina, onde o acesso é estritamente controlado. Hoje, Pripyat é uma atração turística para aqueles que desejam explorar os vestígios do passado e testemunhar a devastação do desastre nuclear. A cidade abandonada oferece um vislumbre sombrio da vida que foi abruptamente interrompida. Visitantes podem ver escolas vazias, parquinhos abandonados, prédios decrépitos e a atmosfera de desolação que envolve a cidade. Em segundo lugar será Natureza reclamando seu espaço. Em nosso segundo segmento, vamos nos maravilhar com imagens impressionantes de locais abandonados que foram gradualmente transformados em cenários de beleza natural. Estação de trens de Canfranc, Espanha. A Estação Internacional de Canfranc é um marco arquitetônico e histórico localizado na pequena cidade de Canfranc, nos Pirineus espanhóis, próximo à fronteira com a França. Construída entre 1923 e 1928, a estação tem uma história fascinante e desempenhou um papel importante nas relações internacionais e na diplomacia. A estação de Canfranc é notável por sua arquitetura imponente e grandiosa. Ela é conhecida por ser uma das maiores estações de trem do mundo, com uma plataforma de cerca de 240 metros de comprimento. Sua fachada exibe elementos arquitetônicos clássicos, incluindo colunas, arcos e detalhes decorativos, que refletem a elegância da época em que foi construída. Uma das características mais notáveis da estação de Canfranc é seu papel como ponto de conexão internacional. A estação foi projetada para ser o ponto de encontro entre as ferrovias da Espanha e da França, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias entre os dois países. Na época de sua inauguração, a estação desempenhou um papel crucial no transporte de passageiros e bens entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a estação de Canfranc ganhou importância adicional como um local de atividade diplomática e, supostamente, de espionagem. Foi através desta estação que refugiados, diplomatas e espiões se movimentavam, muitas vezes de forma secreta, entre a Espanha e os países aliados. Há rumores de que a estação serviu como um local de trânsito para espiões durante a guerra, devido à sua localização estratégica e à facilidade de cruzar as fronteiras. Após a Segunda Guerra Mundial, a estação de Canfranc começou a perder sua importância gradualmente devido a questões políticas e econômicas. A linha ferroviária internacional que ligava Canfranc a Pau, na França, foi fechada em 1970. No entanto, esforços estão sendo feitos para revitalizar a estação e suas conexões ferroviárias internacionais. Hoje, a estação de Canfranc continua sendo um local de interesse histórico e turístico. Seus imponentes edifícios e a aura de mistério que envolve sua história durante a Segunda Guerra Mundial atraem visitantes interessados em explorar o passado intrigante da estação e seu significado nas relações internacionais. Ilha de Hashima, Japão. A ilha de Hashima, também conhecida como Gunkanjima, é uma ilha localizada na costa de Nagasaki, no Japão. Ela é notável por sua história industrial, sua arquitetura única e seu eventual abandono, tornando-se um símbolo intrigante do passado e do presente. Durante a Revolução Industrial do Japão, no final do século XIX e início do século XX, a ilha de Hashima se tornou um importante centro de mineração de carvão. A mineração na ilha começou em 1887 e rapidamente se expandiu, levando à construção de prédios, moradias e instalações de mineração densamente compactadas. Devido à falta de espaço na pequena ilha, os edifícios e moradias em Hashima foram construídos verticalmente, com várias histórias empilhadas umas sobre as outras. Isso resultou em uma paisagem única de estruturas compactas e estreitas que davam a aparência de um navio de guerra, Gunkanjima em japonês, daí o apelido da ilha. Hashima atingiu seu pico populacional e de produção de carvão na década de 1950, com milhares de pessoas vivendo e trabalhando na ilha. No entanto, com o declínio da demanda por carvão e a mudança para fontes de energia mais modernas, a mineração na ilha entrou em declínio, e em 1974, a última mina de carvão fechou. Após o fechamento das minas, a ilha de Hashima foi abandonada. Por muitos anos, permaneceu inacessível e desabitada, criando uma atmosfera misteriosa e pungente. A ilha foi redescoberta por fotógrafos, exploradores urbanos e cineastas,
e seu aspecto decadente atraiu a atenção internacional. Em 2015, a ilha de Hashima foi inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco, como parte do Sítio da Revolução Industrial Meiji no Japão. Ela foi reconhecida pelo papel fundamental que desempenhou na modernização industrial do Japão, bem como por sua arquitetura única e importância cultural. Atualmente, a ilha de Hashima está aberta para visitas turísticas organizadas, permitindo que os visitantes explorem suas ruínas industriais e aprendam sobre sua história. No entanto, o acesso é controlado e só é possível através de passeios autorizados para garantir a segurança e a preservação do local. Em terceiro lugar será Mistérios e Mitos. Preparem-se para descobrir os mistérios e lendas que cercam alguns lugares abandonados ao redor do mundo. Casa Winchester, Estados Unidos. A Casa Winchester, também conhecida como Mansão Winchester, é uma residência histórica localizada em San José, Califórnia, nos Estados Unidos. É um local notável devido à sua arquitetura única, suas características peculiares e, principalmente, a lenda e mistério que a cercam. A Casa Winchester foi construída a partir de 1884 pela herdeira da fortuna da Winchester Repeating Arms Company, Sarah Winchester. Após a morte de seu marido, William Wirt Winchester, Sarah herdou uma enorme riqueza, mas também ficou profundamente perturbada pela tragédia e pela morte. Acreditando que sua família estava sendo assombrada pelos espíritos das pessoas mortas pelas armas da Winchester, Sarah iniciou um projeto de construção contínuo e sem fim, na esperança de manter os espíritos afastados. A mansão Winchester é conhecida por sua arquitetura incomum e labiríntica. A construção nunca cessou durante a vida de Sarah Winchester, resultando em uma casa com mais de 160 quartos, janelas que se abrem para paredes, escadarias que levam a lugar nenhum e corredores que se entrelaçam. A estrutura é uma expressão única das obsessões e crenças de Sarah. A mansão Winchester é envolta em mistério e lendas. Acredita-se que Sarah acreditava que continuar construindo a casa a protegeria dos espíritos que assombravam sua família. Ela supostamente se comunicava com espíritos e recebia instruções para projetar novos cômodos e passagens. Alguns acreditam que a casa foi projetada para confundir os espíritos, dificultando sua localização. Hoje em dia, a Casa Winchester é uma atração turística popular. Ela oferece passeios guiados que exploram os detalhes arquitetônicos, as histórias e os mistérios da casa. Os visitantes podem testemunhar os quartos extravagantes, os corredores sinuosos e os enigmas que cercam a mansão. A mansão Winchester inspirou inúmeras histórias, filmes e obras de ficção que exploram a lenda e o mistério por trás da construção incessante. A casa também levanta questões sobre obsessões, espiritualidade e o poder da crença. Ilha de Poveglia, Itália. A Ilha de Poveglia é uma pequena ilha localizada na Lagoa de Veneza, na Itália. Ela é conhecida por sua história sombria, sendo associada a eventos trágicos, epidemias e lendas de assombração. A ilha tem uma aura de mistério e é frequentemente considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. A Ilha de Poveglia tem uma história que remonta a tempos antigos. Ela era inicialmente usada como um local de refúgio durante invasões e conflitos na região. No entanto, a ilha ganhou destaque em períodos mais recentes devido à sua conexão com eventos médicos trágicos. Durante o século XVIII, a Ilha de Poveglia foi usada como local de quarentena para pessoas que sofriam de doenças contagiosas, como a peste bubônica. Pessoas doentes eram isoladas na ilha para evitar a propagação das doenças. Estima-se que a ilha tenha se transformado em um local de sofrimento e morte, devido às condições precárias e à falta de tratamento médico adequado. No século XX, a Ilha de Poveglia abrigou um hospital psiquiátrico que supostamente realizava procedimentos controversos e brutais em pacientes. Dizem que muitos pacientes foram submetidos a tratamentos desumanos e experimentos médicos. A Ilha de Poveglia é frequentemente associada a lendas de atividades paranormais e assombrações. Acredita-se que os espíritos das pessoas que sofreram e morreram na ilha ainda vagam por seus terrenos. Essas histórias de fantasmas e assombrações contribuíram para a reputação sombria da ilha. Atualmente, a Ilha de Poveglia é uma propriedade privada e seu acesso é restrito. Ela não é aberta ao público em geral, o que aumenta ainda mais sua sensação de mistério e isolamento. A Ilha de Poveglia foi
foi destaque em programas de televisão e documentários sobre locais assombrados e paranormais. Sua história e aura sinistra continuam a atrair interesse e especulação. Em quarto lugar será potencial de renovação. Nem todos os lugares abandonados estão destinados ao esquecimento. Em nosso último segmento, vamos destacar histórias inspiradoras de lugares que foram revitalizados e ganharam uma nova vida. High Line, Nova York. O High Line é um parque urbano elevado e inovador localizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele é um exemplo único de reutilização criativa de uma infraestrutura ferroviária abandonada, transformando-a em um espaço verde, público e culturalmente vibrante. O High Line era originalmente uma via férrea elevada construída na década de 1930 para transportar mercadorias ao longo da parte oeste de Manhattan. No entanto, o uso da ferrovia diminuiu ao longo dos anos e a última entrega de carga foi feita em 1980. Posteriormente, a estrutura entrou em declínio e foi ameaçada de demolição. Em vez de demolir a estrutura, um grupo de defensores da comunidade, designers e arquitetos propôs transformar o High Line em um parque elevado. Após uma campanha de preservação bem-sucedida, o projeto de renovação começou em 2006. A estrutura ferroviária foi adaptada e transformada em um espaço público, tornando-se um exemplo pioneiro de renovação urbana. O High Line foi projetado com atenção cuidadosa ao paisagismo e ao design. O parque apresenta uma variedade de plantas, flores e árvores, criando um ambiente verdejante acima das ruas movimentadas da cidade. Elementos de design, como bancos, áreas de descanso e instalações artísticas, foram incorporados ao longo do percurso. Além de seu apelo como espaço público, o High Line também se tornou um local cultural importante em Nova York. O parque abriga exposições de arte temporárias, performances ao ar livre, instalações de arte e eventos especiais. Ele se tornou um centro de encontro para moradores locais e visitantes. O High Line teve um impacto significativo na área circundante. Sua renovação ajudou a revitalizar bairros e atraindo investimentos em desenvolvimento imobiliário. No entanto, também levantou preocupações sobre gentrificação e mudanças na demografia local. O High Line está aberto ao público e oferece uma experiência única para quem visita Nova York. Os visitantes podem passear pelo parque, apreciar vistas panorâmicas da cidade, relaxar em áreas verdes e explorar as atrações culturais ao longo do percurso. Alberobello, Itália. Alberobello é uma encantadora cidade localizada na região da Apulia, sul da Itália. Ela é famosa por suas construções únicas chamadas trulli, que são casas tradicionais de pedra com telhados cônicos. A cidade é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua arquitetura distinta e pitoresca. Os trulli são a característica mais marcante de Alberobello. Essas casas de pedra apresentam paredes caiadas e telhados cônicos, feitos de lajes de pedra empilhadas. A construção dos trulli não utiliza argamassa, e eles foram originalmente projetados para serem facilmente desmontados e reconstruídos, uma característica que remonta a regulamentos fiscais medievais. A origem dos trulli remonta a tempos antigos, possivelmente à Idade Média. Acredita-se que eles tenham sido construídos dessa maneira para permitir que os habitantes evitassem o pagamento de impostos sobre propriedades permanentes. Os tetos cônicos dos trulli também têm significados simbólicos, relacionados a crenças folclóricas e supersticiosas. Ao passear por Alberobello, os visitantes são transportados para um mundo de conto de fadas. As ruas estreitas estão repletas de trulli, muitos dos quais abrigam lojas, cafés, restaurantes e até mesmo hotéis. A atmosfera encantadora e a arquitetura única fazem de Alberobello um destino popular para turistas. Alberobello atrai visitantes de todo o mundo que vêm para admirar a beleza dos trulli e explorar a cultura local. A Rione Monte, uma das áreas mais famosas da cidade, é repleta de trulli bem preservados e é especialmente popular entre os turistas. Alberobello também é conhecida por seus festivais e eventos culturais. O Festival dei Trulli é realizado anualmente para celebrar a cultura e a tradição local, apresentando música, dança, gastronomia e artesanato típico da região. Apesar de ser uma atração turística, Alberobello ainda é uma comunidade vibrante e habitada por moradores locais. A cidade oferece um vislumbre da vida cotidiana na região da Apulia,
combinando tradições antigas com a influência do turismo moderno. E assim chegamos ao final desta incrível jornada pelas curiosidades sobre lugares abandonados ao redor do mundo. Esperamos que vocês tenham se maravilhado com as histórias e imagens que compartilhamos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando conosco, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Curiosidades Desvendadas para não perder nenhuma de nossas futuras aventuras curiosas. Até a próxima, pessoal!